Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 27/11, volume 27, 30 de outubro de 1929. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. O doce encanto do Fiat onipotente, com sua luz me tem como eclipsada nele, e eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles como selo meu amo-te sobre cada um, para pedir-lhe o reino de sua divina vontade, no meio das criaturas. Agora, diante de minha mente, via uma grande roda de luz que enchia toda a terra. E enquanto o centro da roda era toda uma luz, ao redor dela sobressaíam tantos raios, por quantos atos havia feito o Fiat divino. E eu passava de um raio a outro para pôr neles o selo de meu te amo, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade. Agora, enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior, me disse: minha filha, que vive em meu divino querer e forma seus atos nele. Estes atos permanecem como o trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo. Estes atos permanecem como o trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder-lhes os direitos de um reino tão santo. Consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele feitos por amor das criaturas. Deus torna-a conquistadora não só do seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não ponha o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura a quem poder dar o que ele queria dar com tanto amor, desde o início da criação de todo o universo. Por isso, a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina, torna-se proprietária de suas obras, e com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu. E como vive nele, seus direitos são divinos, e com direito divino não humano, pede. Cada ato seu é uma chamada que faz a seu Criador, e com seu mesmo império divino lhe diz: dê-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas, para que reine em meio a elas e todas te amem com amor divino e todas reordenadas em ti. Agora você deve saber que cada vez que você gira em minha vontade para colocar o que é seu, é um direito divino a mais que você adquire para pedir um reino tão santo. Eis porque enquanto você gira nela, você é colocado diante de todas as obras da criação. E todas as da redenção se alinham em torno de ti, esperando para receber cada uma sua atuação, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras.
e tu as vais encontrando uma por uma para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor, o teu beijo de amor para as teres. Em nosso Fiat não há nem seu nem meu entre Criador e criatura, mas sim tudo é comum, e por isso com direito pode pedir o que quer. Oh, como me sentiria aflito e sofredor, se minhas tantas penas e atos feitos estando na terra, a pequena filha de meu querer divino nem sequer os reconhecesse, nem busca cortejar com seu amor e com seu ato o meu. Como poderia te dar o direito se não os reconhecesse? Muito menos poderia fazê-los seus. Reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse. Por isso, se queres que minha divina vontade reine, gira sempre em nosso fiat. Por isso, se queres que minha divina vontade reine, gira sempre em nosso fiat. Reconhece todas nossas obras, desde a menor à maior. Põe teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Põe teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Então, assim, é, ela está girando nas obras de Deus, girando em todos os atos do Fiat, para pôr neles o meu te amo, sobre cada um, para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas. E ela viu uma luz que tinha concentrada nessa luz que enchia toda a terra, uma grande luz que enchia toda a terra. E enquanto o centro da roda era toda uma luz, tinha os raios, que sobressaíam os raios, que eram os atos feitos no Fiat divino. Os atos que havia feito o Fiat divino. E ela reconhecia um por um, para pôr neles o te amo. A Luísa vivia fazendo isso, né? Girando nas obras de Deus. Mas se a gente pensar, todo dia a gente também está fazendo a mesma coisa, girando nas obras de Deus, reconhecendo tudo que Deus fez. Lendo o livro do céu, a gente já está sendo levado a isso, né? A contemplar tudo o que Deus fez. Ele narra, né, no livro do céu. Ele narra no livro do céu o que ele fez. O Fiat dele, os atos do Fiat estão narrados no livro do céu. E a gente, não é só também na hora que tá lendo o livro do céu, mas assim, o livro do céu te leva a abrir os olhos para enxergar as obras de Deus. E aí no dia a dia, na vida, na rotina, a gente fica girando, vendo, só vendo Deus em tudo. Tudo a gente vê Deus, tudo, tudo. Então, se eu por exemplo, tô vendo a criação, eu sei que o livro do céu me traz essa informação, tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, quando eu olho para a criação, eu já automaticamente, sim, não automaticamente, mas eu tenho essa consciência que é uma obra de Deus, que é o Fiat de Deus que criou e mantém, conserva a vida de toda a criação, incluindo as criaturas, incluindo as criaturas. E que Deus está ali, o Fiat de Deus está ali, conservando aquela criatura. Então, isso já me faz girar e olhar para Deus. É Deus que criou. E Deus, a vontade de Deus tá mantendo aquela pessoa ali viva. O coração dela tá batendo, é o Fiat divino. Então a gente fica olhando para a vontade de Deus, para Deus. E tudo que acontece com a pessoa, a gente vê também Deus, uma obra de Deus, Deus que fez. Deus fez isso, Deus fez isso. Você não enxerga outra coisa, você enxerga Deus. Então a gente fica girando e, e colocando um te amo nas obras dele. Mas não só assim,
de forma contemplativa, né? Tipo de contemplar, como se fosse assim, não só ficar imaginando, não. Deixa eu ver se eu consigo. Me ajuda, Senhor, as palavras. Não ficar só contemplando, rezando, né? Tipo assim, lembrando do que Deus fez e pensando e colocando no dia, mas a gente vê ao vivo o que Deus está fazendo na nossa frente, não só ficar lembrando do que ele já fez no passado, tipo assim, a gente já vê o que Deus está fazendo agora, na minha frente, tudo que está acontecendo é Deus, é a vontade de Deus, é o fiat de Deus, é o fiat divino, é Ele, é tudo, a gente só vê Ele, só existe Ele em tudo que está acontecendo, e você fica ao vivo, vendo, tipo, acompanhando agora, no presente. Para Ele não existe presente, passado, futuro, mas a gente ver o que está acontecendo agora, no tempo, na minha frente, o que está acontecendo. E colocando um te amo, porque a gente vê, por exemplo, uma situação de cruz. Uma pessoa que está sofrendo, mas a gente sabe que é Deus que está permitindo e tem um propósito de salvação, de santificação. A gente vê só o bem. E aí você vê uma situação, uma pessoa morreu. Não chegou a notícia. Fulano morreu. Seu primo morreu, Michele. Igual chegou esses dias. Aí eu vou olhar para Deus. Foi Deus que permitiu. Ele morreu. Ah, tá. Como é que foi aí? A pessoa chega contando a história. Ele estava assim, assim, assado, estava doente, ele estava bêbado, bateu o carro e ficou doente. Depois não morreu na hora. Ah, tá. Aí você fica pensando, aí você fica com Deus. Uau, o Senhor ainda deixou ele um tempo ainda vivo para ele se arrepender, ainda ficou doente, sofrendo, purificando a alma dele para salvar. E você fica só olhando Deus, o que Deus fez. Você fica assistindo o que Deus fez e admirando e falando, uau, incrível. Você falando te amo, mas assim tão espontâneo, né, que a gente fica admirando e falando, nossa, incrível, como o Senhor é bom, como você fica admirando os atributos de Deus, a vontade dele, como ele é incrível, como ele é, meu Deus, os pensamentos dele, como ele é perfeito em tudo, em tudo. Como ele é perfeito. Eu fiquei, ele é muito perfeito. Nossa, eu fico tão encantada. Aí você fica assim, tão encantada, mas de uma forma tão espontânea, né? Tão encantada. Eu, nossa Senhor, como o Senhor é incrível. E E você ainda testemunha, às vezes, nossa, olha o que Deus fez, ele fez isso, para as outras pessoas também testemunhar, né? E falar. Então você coloca um te amo, reconhecendo que é Ele, reconhecendo como Ele é, que tudo que Ele faz é bom e é só isso que Ele faz, só o bem, Ele é a fonte do bem, Ele é o bem, Ele é o bem. Tudo é amor nele, Ele é o amor. E enquanto as pessoas não reconhecem, por exemplo, quando falou dessa um primo distante meu que morreu. Todo mundo ficou, nossa, que tragédia, que tá, isso é muito horrível. Só via o lado ruim da história, né? E quando a notícia chegou, eu falei, nossa, eu fui conversar com Deus para entender a situação, como tinha sido. Nossa, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, o Senhor permitiu que acontecesse desse jeito, para isso, só ver o bem, só ver Deus, o que Deus fez. Ninguém reconhece o bem, muitos não reconhecem o bem que produziu aquele ato que parece que é uma tragédia. O bem que Deus tirou daquela situação, né? Apesar dele ter, Deus tem sofrimento, tem morte, mas é por causa da vontade humana que escolhe as coisas erradas e acaba tendo consequência. Mas dessas consequências, Deus tira um bem, tem propósito de salvação da alma da pessoa. Então, tudo que a gente vê
como a Aline falou, a gente vê o purgatório, a gente fica contemplando o purgatório. Quando a gente está vendo aqueles vídeos lá do purgatório, você está girando nas obras de Deus. E você vê Deus. Tem muitos que a gente. Pode ser que muita gente vê os vídeos do purgatório e fica só assim, tadinha das almas do purgatório, que pena delas. A gente vê e fala, como Deus é bom, como o Senhor é bom, meu Pai, como o Senhor é misericórdia infinita, como o Senhor é bom. A gente fica vendo como Deus é bom, o que Deus fez e colocando um te amo e agradecendo em nome de todos, porque muitos veem e não agradecem. A vontade humana faz a gente não conseguir enxergar as coisas, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, a vontade de Deus e não agradece. Não consegue agradecer, não enxerga, porque não enxerga, então não agradece. Aí você agradece em nome de todos. Você contempla, conversa com Deus, entende, fica girando, conhecendo e agradecendo em nome de todos, pedindo perdão em nome de todos pelas ofensas, que às vezes a pessoa pecou, ofende a Deus e não tá nem aí, não pede perdão, você pede perdão em nome dela. Quando a gente vê uma notícia terrível lá, um assassinato, uma coisa, dos vídeos que a gente vê, as notícias que a gente vê que está acontecendo na Terra, a gente pede perdão, sente a dor de Deus. Muitas vezes ele permite que a gente sinta o estado de ânimo dele quando a gente está vendo a situação. E a gente aceita esse estado de ânimo, que vem das almas, né? O sofrimento que Jesus está passando por causa das situações. E, e aí você fica, né, pedindo perdão, agradecendo, em nome de todos, e falando te amo em nome de todos. O tempo todo a gente está rezando assim, né? Tudo que a gente vê, que a gente vive, nos leva a rezar, a conversar com Deus, a falar com Ele, né? Ter essa interação com Ele. Tudo se torna oração e a gente fica. Esse girar nas obras dele, antes eu ficava com dúvida, assim. Antes eu ficava pensando, não, eu tenho que ficar horas e horas e horas meditando em tudo que o Senhor fez. Tipo assim, ter um momento, assim. Só teria como se fosse dizer, eu teria como fazer isso se eu ficasse quietinha, se eu não estivesse fazendo nada, se eu estivesse com olhos fechados, rezando e contemplando tudo que Deus fez e pensando no que Ele fez. A gente tem esses momentos, claro, de oração, de meditação, de contemplação, exclusivamente ali olhando, pensando, meditando, rezando. Mas pensava assim, eu pensava assim, girar nas obras de Deus significava pegar o livro das 24 horas da paixão para ler sobre a redenção, colocar um te amo em cada ato que Jesus fez na redenção os giros da alma. Eu achava que era só isso. Aí eu ficava assim, mas eu não consigo, eu não faço isso. Eu não consigo fazer isso o dia inteiro, né? Tipo assim. E a vida na divina vontade é vida, não é só atos isolados, é vida. Então eu pensava, como que vai ser? Eu não consigo, às vezes, no meu trabalho, eu tenho que estar concentrada ali no trabalho, eu não consigo ficar pensando em outra coisa, sabe assim? Às vezes eu preciso ler, estar interagindo com as pessoas. Eu passo muito tempo interagindo na minha rotina, interagindo com as pessoas por causa do trabalho que eu faço. Então eu pensava assim, não teria como eu estar sempre, sempre girando nas obras de Deus e falando te amo e agradecendo em nome de todos, porque eu não consigo, a minha vida não tem como. Aí depois eu fui entendendo, lendo o do céu, entendendo. Não é só, é a vida. E eu penso, aí veio e foi ligando as coisas. Vida na divina, santidade divina é vida, é tudo, é tudo. Tanto atos, tanto a vida natural, sobrenatural, os atos naturais, sobrenaturais, não é só oração. Assim, é tudo, é o tempo todo, todos os atos.
Aí foi ligando os pontos, né? Então, girar nas obras de Deus, o que está acontecendo aqui na minha frente é Deus. E eu olhar para aquela situação e ver Ele e agradecer em nome de todos o que está acontecendo. Ninguém está vendo. A vontade humana faz a gente não enxergar. Então a gente vê em nome de todos. Ele mesmo em nós, né? Vê. Ele vive em nós. E aí você vê e agradece em nome de todos aquele momento. Ontem mesmo estava lá na empresa, no final do dia teve uma festa, sempre tem comemoração do Natal. Num momento tão bonito, um coral cantando a música de Natal, Papai Noel para as crianças, brincadeira. E aí você vive aquele momento ali, agradece a Deus em nome de todos. É Deus que está proporcionando esse momento feliz, um clima tão agradável. Tava chovendo o tempo todo aqui, que em Brasília chove muito. E não choveu, tipo, Deus, até isso ele proporcionou esse momento. Foi ele. Não choveu, aí tinha brinquedo lá na, na calçada lá do prédio, lá na frente. Se tivesse chovido igual costuma chover, que venta muito, chove muito, não teria como fazer a festinha. E tudo tava tão bonito, tudo incrível, assim, todo mundo, as crianças amaram. E aquela alegria ali, quem proporciona é Deus, esses momentos de alegria é Deus. Tudo é Ele, aí você vê Ele, né? Você não olha para outra coisa, você não enxerga, você fica cego, né? Sem saber que é Ele que está fazendo tudo. E em nome de todos, você agradece, ama, pede perdão por alguma coisa, tudo. Você fica girando, mas assim, no meio do seu trabalho, você tá, não precisa estar assim, como eu falei, tá, ter um momento assim, quando terminar o trabalho, aí sim eu vou fazer esse ato de girar e reconhecer tudo, colocar o meu te amo, como ele falou aqui, o nosso pequeno ato. Não, é no dia a dia, em tudo que está acontecendo, no momento que está ali, é Deus. Você está vendo os atos de Deus. Outra coisa que eu fiquei impressionada, que eu fiquei assim, nossa, uau, como isso foi perfeito, meu Deus. Eu fiquei falando tanto esses dias, né, sobre a missa lá na empresa, que não tinha como, que o pessoal que é o responsável pelo espaço onde a gente faz a missa, que eles não estavam querendo liberar, que falou que é só para evento institucional e, e não queria, falou que não, que só tava, só até, que não ia liberar. Que ia liberar só mais duas missas, porque já tinha combinado com o departamento anterior que já tinha combinado com eles. E mudou o responsável pela sala, porque lá tem os departamentos. Aí o departamento que é responsável mudou de lá e aí passou para outro. E esse outro falou que não ia liberar, não. Mas assim, a empresa tem uma pessoa que é responsável mesmo por tudo. Tudo, que é o presidente. Ele que é o chefão que manda em tudo e desmanda, né? E aí eu fiquei falando, né? Eu conversei com Jesus se eu tinha que. Porque o pessoal fica assim, ah, a gente tem que fazer alguma coisa para poder liberar a missa, não pode aceitar isso, e não sei o quê, não sei o que lá. E eu conversando com Jesus, ele me fez entender assim, fica quieta, não é para você forçar nada, porque eu falei, Senhor, se for necessário, eu vou lá falar com quem quer que seja, eu vou até no presidente da República, se o Senhor quiser. Eu só quero o que o Senhor quer. Se o senhor quiser, eu vou em qualquer lugar, em qualquer pessoa, para pedir a sala. Eu vou, não tem problema não. Vou em qualquer pessoa, até no ministro, no presidente do correio, em qualquer lugar eu vou. Mas se o senhor não quiser, eu não abro minha boca. Eu fico quietinha. E ele me falou para ficar quieta, para não forçar. Porque se ele não invade os espaços, né? Aí eu fiquei falando isso. Falei, eu vou em qualquer lugar. E aí, gente, eu fiquei impressionada. Eu tava lá preparando o local.
para fazer a missa. Aí tinha um menininho lá, um acólito, dessa vez um filho de uma colega minha, ajudando a gente lá a organizar o espaço. A gente só tinha colocado umas cadeiras de plástico branca, o altar com, mas assim, bem simples, uma toalha branca e umas flores que eu tinha pegado aqui em casa mesmo. Montei um arranjo assim, eu mesma montei e coloquei lá. Só tinha isso na sala. E de repente, o presidente aparece lá na sala. Ele não, gente, só para vocês entenderem, o presidente, ele é tipo estrela da estrela, sabe? Ele é muito estrela. Para ele aparecer no lugar, tem que marcar, tem que ver se ele pode. Ele anda com segurança, ele é todo. Ele não fica andando nos corredores da empresa assim, é, conversando com as pessoas, não. Ele é todo estrela. E ele só que estava tendo um evento ao lado da sala onde foi a missa. E ele estava passando. E ele viu, ele olhou lá para dentro da sala e viu a gente arrumando, mas não tinha nada assim tão que chamasse a atenção. Tinha as cadeiras brancas e o arranjinho assim de flor que eu falei que eu mesma fiz. E o altar com a toalha branca. Uma mesa com a toalha branca. Ainda nem tinha colocado as coisas, estava colocando. E chamou a atenção dele. Ele parou lá, na porta, e gritou: O que está acontecendo aqui? O que é isso que vai ter aqui? Nossa, que coisa mais bonita! Ele ficou encantado com o local, o jeito que estava arrumada a sala. Ele ficou encantado. E ficou lá na porta perguntando o que era. Aí meu colega ficou espantado quando viu ele, porque, tô falando, ele é estrela. E ficou bobo, não sabia nem o que falar. Como se ele estivesse vendo, nem sei. Michele, o presidente. Aí eu fui lá correndo, cumprimentar, falei com ele, aí expliquei o que era, né? Falei, a gente vai celebrar vai ter uma missa aqui. O senhor está convidado, pode vir participar. E ele, não, não posso, mas ele estava assim, encantado com o jeito que a gente. Deus, né? Foi Deus. E aí ele veio. Aí eu fui, aproveitei e falei, já que o senhor está aqui, eu não vou. Eu falei para ele da situação, que a gente não estava conseguindo a liberação do espaço, não sei o quê. E ele, não, vocês podem fazer, tranquilo, pode fazer, não tem nada disso, não. Pode fazer a missa, pode fazer. Aí eu, obrigado. E ele falou, ok, pode fazer. Deixou, liberou. Falou assim, tipo assim, ele até estranhou, como assim não pode? Pode sim, tá liberado. Aí eu fiquei olhando assim, Senhor, mas senhora, incrível, porque, como eu falei, eu vou, se o senhor quiser, eu vou. Mas Jesus falou, não, não é forçado que ele gosta, ele não quer nada forçado, ele não força ele ninguém, não violenta ninguém. Mas aí ele veio até o, o dono mesmo, que é o que manda e desmanda, veio, ele veio e perguntou. Ele veio e perguntou, e eu, nossa, incrível, meu Deus. Não é forçado. Foi por livre e espontânea vontade que ele veio. Foi tocado por Deus, assim, com certeza. Porque ele ficou encantado de um jeito que não era humano, porque não tinha nada humano, assim, para chamar atenção ali naquele lugar. Não tinha nada. Ele estava no evento que estava todo enfeitado, com um monte de coisa bonita, itens de decoração, assim, bem bonito. E ele entra numa sala muito simples e fala que tá lindo, e ficou encantado. Então, não tinha, era divino. Era a alma dele que estava vendo alguma coisa que estava enxergando. Foi Deus que iluminou ele. Ele estava vendo uma coisa, foi o que veio no meu coração. Assim, eu até falei aí eu comentei com o padre, que o padre sempre fica falando pra gente lutar para continuar tendo a missa lá. O padre fica falando isso. Aí eu fui contar a história pra ele, e ele falou assim: foi um milagre. Deus fez um milagre. Ele veio até você, ele não quis forçar. Eu falei tudinho pro padre, do jeito que eu tinha falado aqui. E ele falou, foi um milagre. Porque aí ele veio até você. Foi tudo milagre de Deus. Eu fui, ele foi um milagre. Então, assim, aí você fica olhando o que Deus faz e fica, uau, incrível. Colocando esse te amo, esse agradecimento, assim, muito espontâneo, né? Tipo assim.
E, e ele também falou que uma parte, né, que você, aqui, ó, minha filha que vive no meu querer, estes atos permanecem como trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder os direitos de um reino tão santo, consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele feitos por amor das criaturas. A gente reconhece todos os atos do Fiat divino, foi tudo por amor das criaturas. Mas se a gente não recebe, se não reconhece, a criatura não reconhece tudo que foi feito por amor das criaturas. É isso que o Filho da Divina Vontade faz. Reconhecer tudo que a gente conhece, foi Deus que fez por amor das criaturas. Tudo. Os atos da criação, da redenção, da santificação. A gente reconhece. Tudo que ele fez por amor das criaturas, reconhece em nome de todas. Aí Deus torna a conquistadora não só do seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não ponha o seu ato, ainda que fosse um te amo. O ato que a criatura coloca é o reconhecer. Uau, que lindo! Te amo, obrigada, perdão, ou reconhecer uma adoração, te amo, te adoro. Reconhecer que foi ele, saber que foi ele, isso aí já é, meu Deus. Reconhecer que foi Deus, muitos não reconhecem, não vê essa história que eu contei e fala, ah, foi uma coincidência. Tem nada demais nessa história que você contou do presidente ter ido lá na porta. Para mim, eu vi uma coisa absurda de linda, o que Deus fez. Eu fiquei encantada. Deus consegue fazer a gente enxergar as entrelinhas das situações. Ele dá um olhar para a gente assim, para a gente ver a ação dele através da situação mais simples que você acha, às vezes você ouvindo falar e fala, não vi nada demais. Eu vi uma coisa assim, uma coincidência que aconteceu. Uma coisa mais sem lógica. Às vezes uma pessoa vai ouvir essa história e vai falar isso. Como eu contei para algumas pessoas, se eu contar, por exemplo, para uma pessoa, para o pessoal que estava envolvido, o padre, eles ficaram, o padre falou, foi um milagre. Os meninos, a gente que está lá na organização da missa, para a gente também, a gente ficou assim, nossa, que incrível, porque a gente sabe como é difícil. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. Mas uma pessoa de fora, se a gente contar, não vai nem entender, não vai ver nada de lindo, de incrível, nada. Então, só da gente, a criatura reconhecer a ação divina que está nas entrelinhas, ele é o ator. A divina vontade, ela está escondida, oculta para muitas criaturas, muitas não reconhecem, não enxerga ela. Só da gente enxergar é por causa do Fiat divino em nós, senão não enxerga. A gente enxerga e coloca um eu te amo, uma adoração, nosso pequeno ato. Então, tendo posto o seu pequeno ato, entender, reconhecer, agradecer, me amar de volta, entender que foi tudo por amor, entender o que é, entender que é amor, isso é Deus que faz, gente, é um milagre. A gente entender, por exemplo, essa história do meu primo, eu entender, eu ver o amor de Deus, eu ver Deus cuidando dele numa situação dessa que ele morreu. Isso é um milagre, Deus fazer com que a gente entenda, que a gente veja a bondade, o amor, a providência dele numa situação dessa, de tragédia, de morte, de sofrimento, de doença. Isso é um milagre incrível. Eu falar, eu te amo, obrigada em nome de todos. Eu vejo a sua ação, eu vejo o seu Fiat, eu vejo o seu amor cuidando dele. É um milagre a gente conseguir enxergar isso. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura a quem poder dar o que ele queria dar com tanto amor, desde o início da criação de todo o universo. Ele fica feliz por uma criatura entender ele, olhar para ele, reconhecer as obras dele.
Reconhecer que foi tudo feito por amor da criatura. Isso é incrível. Entender que ele nos ama, confiar nele, sendo que a gente recebeu de Adão como herança a desconfiança, e a gente confiar e se abandonar, mesmo não vendo ele, a gente se entrega desse jeito, se abandona, confia nele, sendo que o que a gente recebeu de herança do pecado original dos nossos primeiros pais foi a desconfiança. Não confiar que Deus nos ama. Então é muito incrível. Ele tem essa alegria de novo, de poder ser pai, de ter filho, porque filho confia. O filho não desconfia do pai. Por isso, a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina, torna-se proprietária de suas obras. E com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu. Então a gente fica assim, é, a gente sente, tem uma consciência assim, de que você pode, quando a gente vê uma situação, uma pessoa nas trevas, a gente dá a luz para ela assim, tipo assim, já pega e dá. A gente dona das obras de Deus e fala para Deus já com uma confiança tão grande assim. Quando a gente pede as coisas para as pessoas, né? Você tem uma confiança tão grande que Deus, ele já deu, é seu. Senhor, seu sangue para essa pessoa ser usado, tudo que o Senhor fez na redenção para salvar essa pessoa, para ela enxergar, para ela te conhecer. Perdoa ela, Senhor. Você já fala assim com uma confiança, que tudo que ele quer dele é seu. E como vive nele, seus direitos são divinos, e com o direito divino não humano pede cada ato ser uma chamada que faz a seu Criador, e com seu mesmo império lhe diz: dê-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas, para que reine em meio a elas, e todas te amem com amor divino, e todas reordenadas em ti. A gente pede só isso, que as pessoas amem a Deus, que vivam na divina vontade. É só isso que a gente quer. A mesma coisa que Deus não nega nada, né? Você quer só o que Ele quer. Você quer dar para as criaturas só o que Deus quer, só o que Ele quis, igual Ele falou antes de tudo, antes da criação de todo o universo, o que Ele quis dar para as criaturas. É isso que a gente quer e é isso que a gente pede e dá para as criaturas. É o nosso anseio, um anseio assim que está lá no fundo da nossa alma, que todas sejam reordenadas para Deus, que vivam no propósito da criação. É isso. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, tema da live de hoje, 16:23. Está no
volume 16, 23. Outubro 4 de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, essa deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. É impressionante que eu estou vivendo ultimamente, que eu acordo e começo a conversar com Jesus. Acordo cedo, começo a conversar com Jesus antes de levantar, né? E toda vez que eu estou conversando com ele, sem ver o texto de hoje, do dia, ele me coloca o tema, né? E a gente fala desse tema. É interessante isso que está acontecendo na minha vida no momento, né? Como a gente vai evoluindo devagar, né? No nosso estudo, na nossa vida, na divina vontade, ele vai nos colocando, né? Passo a passo, gole a gole. E com tudo que a gente vai vivendo também, né? Tudo envolvido, né? Junto, tantas coisas que a gente vive e, e ele, e ele atento, né? Atento a tudo. Mesmo que a gente tenha tantas coisas para viver no dia, o que é mais importante é a divina vontade, né? No final ele fala, né, isso, né? O mais importante é a divina vontade e entregarmos a nossa vontade, né, para que ele possa reinar em nós com a sua vontade, que é tudo, né? É tudo. Tudo o demais se resolve com ele. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vida mais. Oh, como é doloroso pensar que não devia ser mais aquele que forma toda a minha vida, a minha felicidade, todo meu bem. Enquanto estava nisso, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e disse. Então, a Luísa está na tribulação dela. Cada um de nós temos a nossa, né? O que a gente tem para resolver na nossa vida, né? Tantas coisas que acontecem, né? E aqui, essa é a tribulação da Luísa, ficar privada de Jesus, porque ela não tem outra coisa para fazer na vida dela. Qual é a vida dela? A vida dela é Jesus, né? Que bom, né, para ela. A vida dela é isso, né? E ela não tem ninguém que dependa dela, ela não tem que fazer nada para ninguém. O que ela tem que fazer é viver na divina vontade com Jesus. E ela sente uma falta muito grande dele. Que bom, né? Isso daí também é para reavivar, é para reforçar a vida dela na divina vontade, que foi a primeira, né? Para que Deus pudesse trazer para nós também. Então, o que eu quis dizer é que cada um de nós temos a nossa tribulação, as nossas coisas, né? Mas o que é mais importante é a divina vontade, apesar de tudo que a gente tem, né, para viver. Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada, se a tua alma está aprisionada na minha vontade e dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro. Então, ele chama a atenção dela e chama a nossa atenção, né? Que ele não pode nos deixar, né?
não pode nos deixar, porque a nossa vontade está aprisionada na vontade dele. Isso é maravilhoso. Aprisione mesmo, Senhor, a nossa vontade na tua vontade, sempre, sempre. Para todo sempre. Para a gente ficar realmente só na tua vontade. Apesar de tudo. Tudo não é nada como a tua vontade, que é o centro de tudo. Então, em um ponto da Terra, já está minha vida. Isso aqui foi maravilhoso. Então, em um ponto da Terra, já está minha vida. Então, é nela que está prisionada na vontade de Deus, a divina vontade reina. E ele diz que é só num ponto da Terra, né? Porque no momento só ela tem essa luz da divina vontade, né? Demais não tem, né? A gente vê mesmo a dificuldade, né? De se compreender o que é dar a nossa vontade a Deus e viver somente na vontade dele. Então, até então, não. Só um ponto na Terra já está minha vida. Nossa, isso é maravilhoso. Ah, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça te desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Olha, e a gente tem ouvido falar de tantas coisas ruins, né? Quisera que nós também sejamos demais pontos na terra, para que a vida de Deus viva, né? Viva na terra. É o que eu desejo, Senhor, ser esse ponto na terra, para que a sua vida viva aqui. Mais e mais, em muitos pontos, e em cada ponto do planeta, para que tenha essa luz em todo lugar da terra, para que a sua vida esteja em toda a terra. Se espalhe, Senhor, esses seus conhecimentos por toda a terra, para que isso aconteça, né? Eu sei que vai acontecer, porque é um projeto seu, e aquilo que o Senhor projeta e executa dá frutos. Quando disse isso, meu Jesus, quando ouvi isso, disse: meu Jesus, a sua vontade está em todo lugar, não há ponto onde se encontre, e você diz que está prisioneira em mim? Então a Luísa não entendeu, né? Que para a vontade dele estar na terra, a nossa vontade tem que ser a dele, só a dele, né? E isso não acontecia, porque as pessoas nem tinham esse conhecimento, né? Muitos anos se passaram, né? E a vontade divina, ela é pregada aleatoriamente. Vamos fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Aí ele veio trazer aqui no livro do céu. Qual é a vontade dele, né? Para que a gente tome conhecimento. Qual é a vontade dele? A vontade dele é que a gente dê a nossa vontade a ele, para que a dele venha e reine sobre a face da terra. Mas para isso nós temos que dar a nossa. E ele diz que a dela estava aprisionada nele. Então aprisione a nossa, Senhor, em ti.
certamente que está em toda parte, claro, né? Com a sua vastidão. Está em tudo, porque Deus está em tudo, né? Na sua criação. Com a sua omividência, o, on, onividência, com a vida dele, né? E com o seu poder, com o poder divino. Está em tudo, porque ele está em tudo. Tudo que ele criou, ele está em tudo, inclusive em nós, né? Nós somos parte dele. Não tem divisão. Estamos nele, né? E com ele. Com a sua onividência e com o seu poder. E qual rainha tudo domina, a si submete. Então, todas as coisas se submetem a Deus, né? E ele é como rainha, a vontade dele é como rainha na terra, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida na qual a criatura forma a sua para desenvolver a sua na vida da minha vontade, né? A nossa vida na dele, né? Só assim vai formar uma vida de divina vontade sobre a terra. E ele diz que não existe. Não existe mesmo. Se ele está trazendo para a Luísa agora. E é tão difícil, né? Até os padres não conhecem esse linguajar de Jesus. É uma nova forma dele ensinar. E nem eles estão interessados em aprender. Impressionante, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Mas Jesus não desanima e vai trabalhando devagar, né? Até nós também temos as nossas dificuldades, né? De compreender, mas já estamos a caminho, né? Já estamos a caminho, a gente já se abre, né? Doando a nossa vontade para que a dele viva em nós, né? Mas ele disse que fora da Luísa, na Terra não existe isso, né? Estava dizendo para ela naquele tempo, né? Para muitos, a minha vontade, não fazendo-a, peraí, para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse, exatamente. Exatamente. Além de não conhecer, não querer, ela não existe. Não existe, existe só vamos fazer a vontade de Deus. Só isso. E ninguém está afim de saber qual é a vontade de Deus nas suas vidas, né? Nem os padres, nem os padres. Por isso que está essa perdição de padre. Nem os padres. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estado, em sua própria estadia. Então, ela tem água, né? Na sua casa, vamos dizer, e não a bebe. O fogo e não se aproxima para aquecer. O pão e não come. Com, contudo que tenha consigo esses elementos que podem dar vida ao homem. Não tomando-os, pode morrer de sede, de frio, de fome. Outros tornam-se mais raramente e são fracos e doentes. Outros, todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está quando se possui um bem.
em se a vontade humana o quer tomar e o modo como o quer tomar. E à medida que vai usando, assim vai recebendo os efeitos. Então, aqui ele deu um exemplo material, né? O material do homem. O homem, na sua matéria, né? No seu corpo, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa de se aquecer, né? Que aqui é talvez mais no hemisfério norte, né? Que é muito mais frio, mas precisa se aquecer também. Aqui também. Então, o homem, na sua natureza humana, ele precisa de tudo isso, né? E E é como se ele olhasse para o pão, olhasse para a água e olhasse para o fogo e morresse. Morresse de fome, morresse de sede e morresse de frio. Não iria buscar isso, né, que está à sua disposição. Assim é da minha vontade. Aí ele vai comparar com a vontade dele. Ali ele estava comparando o homem físico, né? Agora o homem espiritual. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve estar em todos os seus atos, como ato primeiro, o qual se dará à alma. Então, o que ele quer dizer? Que é fazer a vontade dele? É dar toda a nossa vontade a ele. Isso é alguma coisa difícil. Difícil que eu digo, nós já estamos, vamos dizer assim, treinando, né? Treinando a fazer isso. Como eu digo treinando? É quando a gente percebe que não estamos fazendo a vontade de Deus, a gente já tem acende um alerta. Olha aí, é vontade de Deus isso? Nós já temos um alerta em nós, porque nós estamos buscando, estamos procurando, estamos querendo entender tudo, né? Mas o mundão aí, inclusive a igreja, que não conhece a vontade de Deus, não entende, não entende, não entende porque tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Por mais que as pessoas rezem esse rosário que é rezado, né? Todos os dias, tem o grupo meu aqui da igreja, elas se estão 3 e pouco da manhã, 4 horas, elas já estão se posicionando para rezar, né? Há uma busca, eu percebo que há uma busca de espiritualidade muito grande, né? É uma busca que o ser humano quer, ele quer se espiritualizar, né? Mas ainda não conheceu, ainda não foi conhecida a divina vontade, né? Dá vontade de gritar, vontade de gritar. Leiam o livro do céu, busquem o livro do céu, busquem a vontade de Deus, que tudo vai estar resolvido. Essa ânsia de querer essa espiritualidade, que nem essas pessoas da minha paróquia, né? Que tem no WhatsApp aqui meu, que estudam, que levantam cedo para rezar. É válido tudo, né? É válido, mas se tivesse a, a consciência da divina vontade, de entregar a própria vontade, a fazer esse maior ato nosso, é o maior sacrifício nosso, é de entregar nossa vontade a Jesus, né? É o maior ato, é o maior antes de ficar levantando cedo e ficar ali, né? Eu nunca assisti nenhum, nem fiz nenhum, não posso nem falar.
né? Mas a gente conhece o terço, né? A rezar o terço, né? E, e ainda ficar à parte, né? Ainda ter a comida na frente e não comer, a água na frente e não beber, o fogo na frente e não se aquecer. Mas é alguma coisa que as alimentam, né? Que as alimentam, porque a sede é grande, que nem aqui o meu pároco, ele, o Padre Carlos, olha quanto eu rezo por ele, e ponho todo mundo aqui para rezar, aqui meus familiares, vamos rezar pelo Padre, vamos rezar. Ele é certinho demais nas coisas, tudo tem que ser feito perfeitamente, as coisas. As coisas de Deus ali, né? De Jesus, tudo, tudo, mas tudo tem que ser feito perfeitamente. Mas o amor, a piedade não se é vista nele, de jeito nenhum. E ontem eu estava vendo um vídeo de quase morte de um padre lá nos Estados Unidos, que ele sofreu um acidente e ele teve, eu acredito, eu acredito piamente, que ele teve quase morte, e porque Jesus está procurando de todo jeito nos chamar a atenção, né? E Jesus levou ele e mostrou o inferno. E lá no inferno tinha um cônego que era o cônego que ele mais admirava, mais via que ele era perfeito e estava no inferno. Que dureza, que dureza, que dureza. E ele lá no inferno falou para ele: Fulano, você ainda tem tempo, presta atenção na sua vida. Aí o anjo dele tirou ele dali, né? E, e mostrou a vida dele, né? Como sacerdote. Ele realmente fazia tudo certinho. Mas o certinho era as coisas, as coisas. O amor a Deus não estava presente. É igual aqui que eu vejo. O amor a Deus não está presente. E o homem e o padre se transformou, né? Foi tudo duro, tudo é duro para a gente tomar consciência, né? Ele tomou consciência da vontade de Deus, que a vontade de Deus não era ele fazer tudo certinho. A vontade de Deus era que ele amasse a Deus e transmitisse amor para os seus paroquianos, que ensinasse as pessoas a amar a Deus, né? E não fazer regras, passar regras. Ele falou que ele passava regras, regras e mais regras, e tudo certinho, tudo tinha os seus mínimos detalhes. E, e aí ele transformou o ministério dele. Jesus, né? Transformou o ministério dele, deu mais uma chance para ele. E para os outros, né? Quando Jesus faz isso, ele nunca faz para uma pessoa só. Ele não fez isso para a Luísa, né? Demorou para a Luísa entender que não era para ela. Ela não era nada. Era apenas um instrumento, né? É tudo para todos. Ele usa uma pessoa para todos se beneficiarem, né? E aí a igreja dele se transformou. Muitos foram embora, ele fala, né? Mas cada um que ia embora, muitos outros vinham, né? Com sede de amor, não de coisas certinhas, nem de regras. E então é isso. E a nossa igreja está assim, né? Talvez até mecânica, né? Pensei nisso agora. Reza a missa mecanicamente. Nós não, né? Porque a gente está na divina vontade, a gente coloca todo o nosso amor ali. A gente já entra já
pedindo a divina vontade para nós e para todos, né? Que estão naquela igreja, para o sacerdote e tudo. E nós estamos envolvidos com a divina vontade, né? Na nossa mente e no nosso coração. Até parece que a gente estando na igreja é uma luz, né? É uma luz ali. Eu vejo assim, né? Até uma luz mesmo eu vejo, né? Em mim, expandindo para os outros. Só que ainda não conhecida, né? Ainda não conhecida. Isso que é o mais triste. É mais triste até para Jesus, né? Oh, como é difícil encontrar uma criatura que excede todos os seus direitos para dar só o meu querer, o direito de reinar. Olha, olha como ele diz que é difícil encontrar essa criatura. Por isso, é muito importante que nós continuemos firmes, firmes na vontade de Deus. Que texto maravilhoso, né? Que nós não nos abatemos com coisas da vida, coisas difíceis que nós temos na vida, mas ele diz que o mais difícil é nós cedermos os nossos direitos, a nossa vontade, o nosso querer a ele, ao querer dele, né? Para que ele possa reinar. Isso é o mais difícil na nossa vida. Não é as coisas. As coisas se resolvem, que se não resolve, fica por isso mesmo, né? Mas o mais difícil é a gente entregar o nosso querer a Ele. Além de beneficiar-nos, veja bem, né? A gente vivendo neste modo, quem sabe Ele olha aqui, né, para nós e vê um ponto, né? Aqui, por exemplo, no meu bairro, né? Ele vê um ponto na terra que tem uma pessoa que faz a vontade dele. Nossa, que coisa mais linda, Jesus. Que lindo isso. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que cede todos os seus direitos para dar só a meu querer, o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade não reina. Ó o perigo de querer guardar alguma coisa ainda do nosso querer, né? Ele está dizendo que acontece isso, né? Ainda queremos guardar alguma coisa do nosso querer. Não é fácil, não é fácil. Às vezes é uma luta dentro de nós muito grande, né? Porque somos pequenos, somos nada. Nos abandonarmos nele é a, a, a maneira mais fácil. A situação está difícil? Vamos nos abandonar em Deus. Ele vai nos dar essa graça. Não reinando completamente nelas. Não pode formar uma vida em todas as criaturas. Olha o objetivo. São todas as criaturas. É isso que ele quer. Então, por isso, vamos fazer a nossa parte, né? Entregar a nossa vontade. Isso é o mais importante, entregar a nossa vontade. Nos abandonarmos em Deus diante de toda a situação, que Ele é maior que tudo, é maior que a nossa vontade. E Ele está aí para ajudar, não está jogando um mandamento na nossa cabeça que a gente se vire aí.
Não, Ele está conosco. Ele está conosco. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O tema de hoje é do Livro do Céu, volume 16, 23. Para que a divina vontade se torne vida na alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim. Ele disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como a seu próprio centro? Então, em um ponto da terra, já está a minha vida. Ah, se não estivesse minha vida, minha, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Então a gente às vezes acha que Jesus não está aqui conosco. Então bate aquele desespero de achar que a gente está sozinho. Então outro dia eu estava deitada e começou a me dar um desespero muito grande, por tantas coisas que a gente vê no mundo, por tanta barbaridade que a gente vê. Só que aí veio no meu coração um pensamento assim, mas Jesus está aqui, mas Ele está comigo, é Ele que me sustenta. Do que eu posso ter medo? Então ele veio, é como que a Luísa está dizendo aqui, que ele saiu de dentro dela. Então é como se ele tivesse ali dizendo assim para mim, olha, eu estou aqui, você não precisa temer nada, que se vier o sofrimento, se vier a amargura, tudo que você vê no mundo, isso daí é para acontecer, é divina vontade. Então você tem que ficar em paz. E naquele momento veio um alívio muito grande no meu coração, assim, de eu virar para o lado e dormir em paz, assim, porque foi o próprio Jesus que veio e falou para mim. Então, Ele é a nossa vida, é Ele, a vontade dele está dentro de nós. Então, o que que precisa? Precisa ser desabrochada, precisa ser aflorida
esta alma, esta vontade de Deus que está dentro de nós. E que nós precisamos descobrir ela, descobrir Jesus dentro de nós, porque Ele é que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. E Ele quer vir fazer morada, mas Ele quer ser prisioneiro de amor. E não uma prisão aonde nós reinamos com a nossa vontade e deixamos a vontade de Deus de lado. É como um pai que desobedece o filho. O pai não fica contente quando o filho desobedece. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado, não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? E Jesus, certamente que está em toda parte, com a sua vestidão, com a sua onividência e com o seu poder, a qual rainha tudo domina, a si submete, não deixando escapar ninguém de seu império, mas como vida, na qual a criatura forma a sua, para desenvolver a sua vida de minha vontade e formar uma vida da divina vontade sobre a terra, não existe. Então, é o que Jesus está dizendo, é que a vontade dele tem que reinar em cada um de nós, que a vontade dele está no mundo, que tudo que acontece é divina vontade, mas as pessoas não estão fazendo a divina vontade, as almas não estão fazendo a divina vontade, que é isso que nós temos que deixar Deus reinar no nosso coração, reinar na nossa vontade. Essa vontade que nós temos, que muitas vezes ela nos leva para o precipício, porque a nossa vontade leva-nos para o medo, leva-nos a lugares aonde Deus não quer que a gente vá. Então Deus, ele tem algo bom para nós, ele tem a divina vontade. Ele tem o querer divino, ele tem um céu para nos mostrar. Só que nós só podemos ver este céu se a gente entregar a nossa vontade humana para ele. Nós não entregarmos a vontade humana, nós estamos nas trevas. Então, como nós estamos nas trevas, estamos como que um véu no nosso olho e nós não vamos conseguir ver a divina vontade, nós não vamos conseguir ver este céu que Deus quer mostrar para nós. Então, precisamos deixar a vontade dele se desenvolver dentro de nós. E a vontade de Deus se desenvolvendo no nosso ser, todo medo vai embora, porque a vontade humana é que gera esse medo, que gera esse não posso, que gera esse não consigo, que gera esse não ficou bom, né? Mas Deus, ele diz, vai e faça, e no caminho tu vai sendo curado. A cada passo que a gente der, é nesse passo que a gente vai sendo curado por Deus. Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estadia e não a bebe. O fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come. Contudo, o que tenha consigo estes elementos não pode dar vida ao homem. Não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está quando se possui um bem, em que se a vontade humana o quer tomar, e o modo como a quer tomar, e a medida que vai usando-o, assim vai recebendo os efeitos. É incrível isso, porque
o receber a divina vontade é de gole em gole, e é como que a gente está doente de uma doença muito grave, que é a vontade humana, e ao ir lendo os escritos que Jesus trouxe para nós, neste caminho de leitura, de meditação, nós vamos sendo curados dessa doença. E a vontade humana, ela vai desaparecendo. E nada mais na Terra tem sabor. A única coisa que tem sabor, a única vontade que permanece é a vontade divina. Então a gente não vê a hora de estar sozinha com Jesus, para falar com Ele, para estar ali lendo, para estar ali meditando. É tão lindo isso de ver a alma sendo purificada, de ver a alma sendo tratada pela divina vontade, sendo curada de tantas coisas. Se eu relatar aqui tudo que Deus fez na minha alma, é uma coisa assim que é impressionante o que Ele curou de tantas feridas, de tantas coisas que Ele curou na minha alma para me trazer para a divina vontade. E ainda tem muito a ser curado, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia falar com ninguém. Era uma timidez, nossa, era uma coisa que se eu falasse, eu subia um vermelhão assim no meu rosto, eu não conseguia falar, eu não conseguia tocar nas pessoas, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia entrar em elevador. Era uma coisa que eu estava no fundo da escuridão. Era uma escuridão assim que eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de conversar, eu tinha medo da minha mãe, tinha medo de abraçar a minha mãe, eu tinha medo de tudo. E Jesus, ele foi me curando, foi curando. Teve uma época que eu usei drogas durante muito tempo, e foi Jesus que me carregou durante todo este tempo. E se eu for aqui enumerar e falar todas as coisas, todas as curas que ele fez em minha vida, eu não sei, é muita coisa. Essas que eu passei aqui foi um pouquinho das curas que ele fez na minha alma. É tão incrível isso. E hoje ele vem e ele fala, ainda tem muito que curar. Ainda tem muita coisa para você deixar para trás, porque ainda tem vestígios daquela timidez, daquele medo que tem que ser superado. E ele vem todos os dias e fala: você tem que ir em frente, não fique parada, continue. E a cura vai acontecendo, porque nesse tempo todo era uma escuridão a minha vida e hoje ela está se clareando, está clareando a vida. É muito incrível o que Jesus faz na nossa alma, porque nós estamos neste corpo aprisionados, porque nós somos luz, nós somos vida, nós somos alma, nós somos espírito. E nós precisamos olhar para essa linda alma que Deus nos deu, e não para o corpo. O corpo é uma matéria que Deus nos deu, mas é muito incrível o que Deus fez em toda a minha vida, de tantas curas, de tanta libertação, de, de tantos lugares, tantos encontros, e eu ia procurando e falava: "Ah, eu quero mais, Jesus, eu quero mais, eu quero estar perto de Ti, eu quero ser toda Tua, eu não quero ficar neste mundo", e sempre almejando estar mais perto. Só que agora eu descobri que Ele está aqui, e que eu não preciso ir para lugar nenhum, porque Ele está aqui dentro de mim e que eu preciso apenas descobri-lo dentro de mim. E isso é muito incrível, o que Deus faz a nossa alma se tornar. É uma coisa impressionante, assim, que a gente vai vendo que, em relação à minha mãe,
A minha mãe, ela batia muito em nós. Então, a minha mãe, ela... Então, em relação à minha mãe, foi muito difícil para perdoar. Mas chegou um dia que, como ela mora em Itu, em São Paulo, eu liguei para ela. E Jesus colocou no meu coração o perdão. E eu pedi perdão à minha mãe. E eu falei, mãe, eu te peço perdão por tudo que eu te fiz. Eu te perdoo. Então nós conversamos um tempo e nós nos perdoamos. E a partir daquele momento foi que eu consegui ver a alma da minha mãe. Porque foi um tempo difícil que eu vivia com a minha mãe, porque eu saí de casa com 13 anos, devido às surras que a gente levava. A minha mãe tinha muitos problemas com meu pai, então nesses problemas ela descontava nos filhos, em todos os filhos, não era em um ou em outro, mas ela descontava em todos os filhos, tanto é que todos saíram muito cedo de casa. E a minha mãe ainda tem muito problema na alma dela. Ela não entende o que é o inferno e o que é Deus. Ela fala que ela reza, que ela é uma mulher santa, correta, mas ela está sempre dizendo para minha irmã que quer que a minha irmã vá para o inferno. Então ela não compreende o amor de Deus. E é só Deus que pode tocar na alma dela, porque ninguém mais pode, é somente Deus que pode estar curando a alma dela desde que ela queira enxergar a alma. Assim é da minha vontade, para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Então a nossa vontade tem que desaparecer na vontade de Deus. Então, não é o que nós queremos, é o que Deus quer para nós. Porque nós não sabemos, porque nós não conhecemos a nossa alma. Foi Deus que fez ela. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós não sabemos. Isso é muito incrível, porque a gente não quer entender isso quando a gente está na vontade humana. Mas a partir do momento que nós penetramos na divina vontade, que nós estamos adentrando na divina vontade, a gente não quer mais voltar. A gente quer só seguir em frente. A gente não quer mais a vontade humana, porque a gente vê que aquilo ali é um precipício sem fim, que uma coisa leva a outra na vontade humana. E sempre para baixo, e sempre nos afogando, e sempre matando a nossa alma. Então é o que Deus quer, é que a nossa vontade desapareça na vontade de Deus. Assim é da minha vontade, para fazer-se vida da alma, ela deve desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos como ato primeiro, a qual se dará a alma. Agora, como água para tirar a sede, com suas águas divinas e celestiais. Agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo que é humano, e para reedificar nela a vida de minha vontade, e agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Então nós vamos ter que passar por este processo que Deus fala aqui dos elementos, né, da água, do fogo. Ele fala e depois ele vai nos alimentar para nos tornar forte e robustos. Se para quem está no comecinho da caminhada, que está começando a compreender Deus, que já está sendo purificado, que já está sendo alimentado, essa alma já não quer mais voltar para a vontade humana. Então, quando ela olha para trás e vê aquela vontade humana, ela fala, não, aquilo lá eu não quero, não.
eu quero seguir em frente. Porque a partir do momento que a gente entra nesse túnel da vontade divina, a gente não quer mais regredir, não quer mais voltar atrás. A gente quer seguir em frente, porque Deus vai nos impulsionando para frente, vai nos alimentando. Então, o que nós precisamos? Desse alimento, da leitura, do conversar com Jesus, do ser íntimo dele, do abraço dele, daquele aconchego de pai que vem e nos diz, filha, continua, é aí mesmo, o caminho é esse, você não pode parar. Então ele vem nos impulsionando e transformando a vontade humana na divina vontade. É isso que Deus quer de cada alma, de cada alma que está aqui na Terra, né? Então ela vai se tornando forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só o meu querer, o direito de reinar. Então é o que Deus vem falar para nós. Como é difícil ele encontrar uma alma que não queira sua vontade humana, que não queira nada. Muitas vezes a gente fica lá em cima do muro. Ah, mas será que eu vou? Ah, será que é de Deus? Ah, será que esse livro do céu é de Deus? Ah, mas a igreja não aprovou. Ah, mas os padres não querem saber, ninguém quer saber. E o que importa os outros? Só importa Jesus, só importa a divina vontade. É a única coisa que importa, é que Jesus está no nosso coração, falando o que ele quer da nossa vontade humana. Ele quer que seja transformada em divina vontade. Porque ele diz aqui, ó, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só a meu querer o direito de reinar. Então, Deus quer o direito de reinar na nossa alma, de reinar no que é dele. Foi ele que criou. Como que nós não queremos dar o que é dele por direito, né? Então nós temos que ceder à nossa vontade humana. E imagine que lindeza dessa alma que vive no querer divino. É tão incrível que a gente fica de boca aberta ouvindo as almas que já estão lá na frente. E a gente olha e fala, eu quero ser igual ela, eu quero, a minha alma vai ser purificada desse jeito. E é tão gostoso de ouvir, a gente ouve e a nossa alma entende, a nossa alma compreende aquilo ali, ela vai penetrando e está sempre confirmando e dizendo, é isso mesmo, é verdade. Nossa, é incrível, é isso. Então tudo se confirma, tudo se confirma. Não tem nada que diga assim que não, mas isso daí não é de Deus, não. Tudo se confirma no livro do céu, tudo se confirma no que é dito no grupo, tudo se confirma no que é dito nas lives. É muito incrível o que Deus vem fazer na vontade humana. Ele vai penetrando e vai modificando, e um puxa o outro porque tem uma luz que brilha. Então, aquele que está com a luz mais brilhante vai chamando os outros. E a gente vai se atraindo por aquela luz que é o próprio Jesus naquelas almas. E é muito incrível o que Deus vem fazer na alma de cada um de nós. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. E por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Então não tem que ter reserva nenhuma. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. Nada é nosso. Ele nos empresta porque tudo que tem neste mundo, tudo que tem na terra, foi criado por Deus, pela sua potência criadora. Do nada, ele pode dar um estralinho e falar assim, ó, crie-se alguma coisa. No pensamento, ele é onipotente, ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Meu Deus, como é bom estar com Deus, meu Deus, como é lindo, como é maravilhoso a gente poder saber que que a nossa alma é de Deus, que ele fez para ele, que tudo é dele. É tão incrível isso, meu Deus.
Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.